No último vídeo, nós exploramos o conceito de derivada e como ele representa a mudança na matemática, além de, é claro, também ver sua definição formal. Nós vimos que a derivada é extremamente importante na física, sendo utilizada para descrever o movimento, a termodinâmica e até mesmo a eletrodinâmica. Um exemplo especial e extra só desse vídeo. Quando nós temos uma função posição em função do tempo, ao derivar essa função em relação ao tempo, nós conseguimos a função velocidade. Mas, de alguma maneira, nós podemos usar uma espécie de antiderivada e recuperar a função posição? No final do vídeo anterior, eu propus a seguinte questão. Se nós tivermos uma função velocidade que tem uma aceleração constante, você pode ver que a área embaixo da reta vai ser justamente um triângulo, que se nós calcularmos sua área, vai ser exatamente a equação horária, incluindo a aceleração, se a posição inicial e a velocidade inicial forem igual a zero. E faz sentido, já que eu consigo achar a velocidade a partir da função posição, por que eu não conseguiria achar a função posição a partir da velocidade? Vamos começar com um exemplo simples. Um carro se movendo com velocidade constante em uma linha reta. Bem, se ele está se movendo com velocidade constante, a função que representa a velocidade será uma função constante, onde o eixo horizontal representa o tempo passado e o eixo vertical representa a velocidade do carro. Então, a área embaixo da curva será a distância que ele percorreu em metros. Bem, parece estranho, e é esquisito mesmo, representar área em metro, mas nesse gráfico isso acontece de forma muito natural, já que uma distância representa metros por segundo e a outra distância representa segundos, o que nos deixa justamente com uma unidade de metro quando nós calculamos a área. E o que bate também com a equação horária, já que a variação do espaço tem que ser igual à velocidade vezes a variação no tempo. Assim, a partir da função velocidade, nós podemos tentar grafar a função espaço. Bem, vamos dizer que esse segundo gráfico é a função espaço, que nós vamos achar a partir da área embaixo da reta que representa a função velocidade. No primeiro segundo, nós vamos ter uma área de 2. Então, nós vamos marcar 1 e 2 no nosso gráfico abaixo. No segundo segundo, nós vamos ter uma área de 4. Então, vamos dizer que em 2 segundos ele percorreu 4 metros. Em 3 segundos ele percorreu 6 metros. Em 4 segundos percorreu 8 e por aí vai. É fácil ver que esses pontos parecem estar formando uma reta. E, de novo, isso faz sentido com a nossa equação física, já que a equação horária, que só inclui a velocidade, representa uma reta. É claro, nós estamos assumindo que a posição inicial nesse caso é zero. E isso acontece porque, quando nós tiramos a derivada de qualquer função, as constantes desaparecem, pois a derivada de uma constante é zero. Então, seja lá o que for nossa função antiderivada, ela não vai poder recuperar uma constante perdida pela derivação de uma função. E tudo bem, para funções constantes e funções lineares isso é tranquilo, já que estamos falando de retângulos e triângulos, que são fáceis de calcular. Mas se eu quiser achar a área entre a parte positiva dessa parábola e o eixo horizontal do gráfico? Claro, isso vai ser um pouquinho mais complicado. Na geometria nós temos diversas fórmulas para diversas formas geométricas, mas nenhuma se encaixa bem nessa situação em específico. Isso até que é um problema complicado, mas felizmente alguém muito esperto que veio antes da gente já resolveu isso. E o nome dele é Bernard Riemann. Riemann sabia que ele não tinha ideia de como calcular a área da parábola, mas ele sabia calcular a área de um retângulo. Então, talvez ele poderia aproximar a área dessa parábola com retângulos. E esses retângulos são uma aproximação bem ruim. Mas se ele usar retângulos mais finos, mais finos, mais finos ainda, e se ele usar uma quantidade absurda de retângulos extremamente finos, você vai ver que a soma da área desses milhares de retângulos vai ficar bem próxima da área da nossa parábola original.
Se Riemann estiver correto, nós podemos tentar aplicar esse método numericamente e ver que essas áreas vão convergir para algum número específico. Bem, vamos começar cobrindo essa parábola com alguns retângulos. Eu vou dizer que cada retângulo vai ter uma largura de ΔT, que no caso vai ser 1, e a altura desse retângulo vai ser a função v de t no lado esquerdo, ou seja, o primeiro retângulo vai ter uma altura de v0, o segundo vai ter uma altura de v1, o terceiro de v2 e o último de v3. Assim, nós podemos simplesmente somar a área de todos os retângulos, que vai ser v0 vezes ΔT, mais v1 vezes ΔT, mais v2 vezes ΔT, mais v3 vezes ΔT. Resolvendo isso, nós vemos que a área é aproximadamente 10, ou seja, nossa partícula deve ter viajado em torno de 10 metros. Nós podemos de novo refinar nossa aproximação, diminuindo a largura dos retângulos e adicionando mais retângulos. Dessa vez eu vou dizer que ΔT é igual a meio. E de novo a altura desse retângulo vai ser a altura da nossa função no lado esquerdo do retângulo. Se nós fizermos esse mesmo processo somando todas as áreas do retângulo, nós vamos conseguir uma área de em torno 10,5. Ou seja, nossa partícula deve ter viajado uns 10,5 metros. De novo, a mesma história, só que dessa vez o ΔT vai ser 1/4. Se nós fizermos todas as mesmas contas, vamos achar que nossa partícula deve ter viajado em torno de 10,625 metros. Mas se eu repetir esse processo muitas e muitas vezes, no limite em que o número de retângulos fica infinito e a variação do tempo tende a zero, essa área vai convergir para em torno de 10,66 metros. E parece fazer sentido, mas como nós podemos ter certeza que esse é o valor da nossa antiderivada, da variação da posição entre 0 segundos e 4 segundos? Bem, a nossa função original é t vezes 4 menos t. Se nós distribuirmos esse t, nós conseguimos que v de t é igual a 4t menos t ao quadrado. E a pergunta que eu estou fazendo é basicamente, qual função, quando derivada, dá a função v de t? Bem, se nós vermos e revermos nossas regras da derivação que deduzimos no vídeo anterior, é fácil encontrar uma função que, quando derivada, dá esse v de t. A derivada de t ao quadrado em relação a t é 2t. Se eu multiplicar por uma constante 2, eu consigo 4t. E a derivada de t ao cubo vai ser 3t ao quadrado. Se eu multiplicar por menos 1/3, eu vou conseguir a segunda parte da nossa função, que é menos t ao quadrado. Então, eu consigo que a função espaço é 2t ao quadrado menos t ao cubo dividido por 3. E se você derivar isso, você vai conseguir a nossa função velocidade original. Claro, nós teríamos uma constante que, quando derivada, ela desaparece, mas vamos dizer que isso é igual a zero por enquanto, tá bem? Se você substituir t igual a 4, você vai ver que dá justamente o valor que estávamos querendo, que é em torno de 10,66 metros. Uma dúvida que faz total sentido e que você tem direito a questionar isso é como é que você sabe que a área embaixo de uma função entre essa função e o eixo x é o oposto da derivada? O que essa área tem a ver com a ideia da reta tangente? E eu posso provar isso para você pela definição de derivada. Vamos supor uma função f de x qualquer e vamos dizer uma função a de x, que representa justamente essa área entre a curva f de x e o eixo horizontal. Se eu quiser somar um pequeno retângulozinho de largura h e altura f de x, eu posso dizer que isso é aproximadamente a de x mais h. Claro, vai ter um pequeno erro associado a isso, mas esse erro vai desaparecer daqui a pouco e eu vou mostrar para vocês por que disso. Se nós fizermos isso, eu posso tentar achar a derivada de a de x pela definição de limite.
Se eu substituir nossa aproximação, em que f de x vezes h é a área do nosso pequeno retângulo, nós vamos conseguir que o a de x se cancela com o a de x negativo e que o h multiplicando cancela com o h dividindo. Então, a derivada de a da área em relação a x é a função original. Então, a área embaixo da curva é o oposto da derivada. E claro, você pode estar não convencido por causa que esse erro é muito grande. Mas pense, h é um número muito pequeno. E essa pequena diferença também vai ser um número muito pequeno. E um número muito pequeno vezes um número muito pequeno dividido por 2, que é a área desse triângulozinho, vai desaparecer muito rápido quando colocar no limite. Mas se você não estiver satisfeito, nós podemos tentar uma aproximação trapezoidal. Se você lembra da área do trapézio, nós vamos dizer que a área a de x mais h vai ser a de x mais a área desse trapéziozinho roxo. Nós podemos repetir as contas do mesmo jeito. O a de x vai cancelar, o h de x vai se cancelar, e no final nós vamos acabar com a derivada da área sendo a função x. Ou seja, de novo, a área embaixo da curva vai ser o oposto da derivada, seguindo justamente a definição da derivada. E agora, com essa ideia fixa nas nossas cabeças de que a derivada é o oposto da área embaixo da curva, nós podemos começar a definir esse operador que é o inverso da derivada, que vai ser chamado de integral. E a primeira definição real da integral foi criada por Bernard Riemann. Bem, ele disse que basicamente, para achar a integral de uma função, você escolhe um intervalo AB de uma função qualquer. Nesse intervalo AB, você vai definir subintervalos de x0, x1, x2, xn e até mais. E uma coisa que é óbvia é que a soma desses subintervalos tem que dar o seu intervalo total. Com isso, ele disse que se você somar a área desses retângulos criados nesses subintervalos, você vai conseguir uma aproximação muito boa da sua área. Claro, o exemplo que eu estou dando aqui embaixo é só com 3 retângulos, então é uma aproximação bem ruim. Mas a ideia é a mesma. Se você refinar cada vez mais, levando o número de retângulos ao infinito, você vai conseguir uma aproximação muito boa da sua área. E é claro, a questão com a definição de Riemann é que os retângulos não precisam ser necessariamente uniformes ou igualmente espaçados. Por exemplo, nesse exemplo com 9 retângulos, nesse intervalo de 1 até 5, a definição ainda está correta. A definição de Riemann foi a primeira, mas ela não é a melhor por ter vários problemas. Tanto que, se você pesquisar, você vai achar dezenas de definições formais diferentes da definição original de Riemann, mas todas elas seguem o mesmo princípio, que é tentar formalizar a ideia da área embaixo de uma função. Tanto que é a partir dessa ideia de que a integral e a derivada são opostas umas às outras que nós acabamos criando o teorema fundamental do cálculo, que é a base do cálculo. Ele é o teorema fundamental. E tudo o que ele está dizendo é que se você integrar de A até B a derivada de uma função, você vai conseguir a função no ponto B menos a função no ponto A. E esse S esticadão é justamente o símbolo da integral, como você pode ver. E assim nós conseguimos essa representaçãozinha gráfica, mas o que está acontecendo exatamente? Isso fica um pouco mais claro o que está escrito nesse gráfico, o que ele quer dizer, quando você pensa na derivada como a representação da mudança em um pequeno intervalo de tempo, e a integral como a representação do efeito cumulativo de muitas pequenas mudanças. Dá para ver que a partir dessas definições, uma está desfazendo a outra, não é? E com o teorema fundamental do cálculo em mãos, nós podemos tentar entender a derivada de uma maneira um pouco mais informal. Primeiro é que a integral se relaciona com a área embaixo de uma função, com áreas embaixo do eixo horizontal sendo consideradas áreas negativas, por assim dizer. Nós podemos usar o conceito de limites para definir que os nossos retângulos estão ficando infinitamente finos, e que o número de retângulos está ficando cada vez maior, tendendo a infinito.
E por fim, nós podemos dizer que a integral é fundamentalmente o inverso da operação derivada. E bem, essas são realmente as três características que melhor definem a integral, na minha opinião, pelo menos. E com a integral sendo apenas a área embaixo de uma curva, nós podemos tentar ver como essa área pode ser expressa a partir das duas integrais que nós utilizamos. Nós utilizamos integrais definidas e indefinidas. A integral definida quer lhe dar uma solução numérica para o seu problema. Basicamente, se nós olharmos nossa pergunta original, nós estamos perguntando qual a integral de 0 até 4 da função velocidade. Eu estou perguntando qual é a diferença da posição quando estamos em 4 segundos e da posição em 0 segundos, que vai nos dar justamente 10,666 e por aí vai. Já a integral indefinida vai nos dar a função que define a posição. E você pode estar se perguntando, mas na integral definida a constante não aparece? E bem, ela aparece sim. Só que quando nós aplicamos o teorema fundamental, as constantes se cancelam. Então, elas meio que não importam. Assim, a nossa integral original estava não necessariamente respondendo a pergunta qual é a função posição em função do tempo, e sim qual é a variação da posição entre t igual a 0 e t igual a 4. A nossa função posição seria realmente 2t ao quadrado menos 3t ao cubo mais uma constante, onde essa constante seria justamente a posição inicial, que precisa ser dada para nós pela questão ou achada experimentalmente, observando e definindo uma posição original. Agora podemos começar a analisar as propriedades da integral. A primeira delas, e a mais simples, é a linearidade. Ou seja, se nós multiplicarmos uma constante pela integral, é a mesma coisa que multiplicar a integral pela constante. E integrar a soma de duas funções é que nem somar as integrais dessas funções. Essa propriedade é até que básica, e você pode ver de onde ela surge, pois a derivada também é uma expressão linear. E se a derivada é linear, o oposto da derivada também tem que ser linear. E algumas convenções criadas para facilitar algumas equações. A primeira é que se nós integrarmos um espaço definido com comprimento zero, a nossa área vai ser zero. Pois se você pegar o exemplo do retângulo, nós vamos ter uma base de zero vezes uma altura f de x. E se nós integrarmos um intervalo AB passando por algum ponto C que está entre A e B, nós estamos basicamente integrando essa área separadamente e somando ela depois. E uma das que eu considero mais importante é a propriedade que surge a partir da regra do produto. Nós podemos integrar os dois lados da equação e isolar uma integral ao organizar a equação. E assim nós conseguimos a fórmula da integral por partes, que é uma ferramenta incrível para solucionar diversos problemas no cálculo. E para testar nosso conhecimento, nós podemos tentar resolver uma integral simples. Nós podemos tentar achar a integral indefinida do logaritmo natural de x. Bem, pode parecer complicado, mas inicialmente você pode ver que a integral disso vai ser a mesma coisa que 1 vezes o logaritmo natural de x. E isso acontece porque 1 vezes qualquer coisa é ela mesma, então não faz diferença multiplicar por 1 ou não. E 1 é uma função constante, mas ainda assim é uma função. Ou seja, nós podemos utilizar a regra da integral por partes. A derivada de x é 1, e se você acompanha o canal, você viu a nossa dedução, na qual nós achamos que a derivada do logaritmo natural é 1 dividido por x. Assim, nós podemos aplicar a integral por partes e ver que x vezes 1 dividido por x vai ser igual a 1, integrando novamente, nós conseguimos que a integral do logaritmo natural de x tem que ser igual a x logaritmo natural de x menos x mais a constante. E é claro, se você duvida disso, você pode derivar essa função e ver que você consegue de volta o logaritmo natural. Espero que todos tenham gostado desse vídeo.
Vai ter uma playlist completa aqui embaixo descrevendo o cálculo. Se inscrevam no canal se gostaram e até mais!